informação nutricional no Brasil segue o padrão mundial. É a primeira vez que nós temos 1/3 da população mundial doente devido a uma má alimentação. São 2 bilhões de pessoas que sofrem de excesso de peso no mundo todo e no Brasil em particular. O crescimento do excesso de peso está mais rápido do que em muitos países do mundo. Crescimento de obesidade entre crianças, que é o mais grave. A taxa de crescimento da obesidade entre crianças, segundo o último estudo da OMS, é de 7% ao ano na América Latina. Isso é uma taxa de crescimento explosiva. E isso não é sinônimo de boa nutrição. Pelo contrário, a obesidade mata tanto quanto a fome. 11 tipos de câncer estão associados à obesidade, incluindo aqueles que são mais incidentes na nossa população. Então a gente tem aí o câncer de mama na pós-menopausa, o câncer de intestino, de cólon e reto, e o câncer de próstata também, que é muito incidente em homens. Então eles estão associados ao excesso de peso. Historicamente, ano a ano, os países foram aumentando a expectativa, os anos esperados de vida de um indivíduo ou de uma população. Hoje, esses anos estão diminuindo, porque você contrai essas doenças crônicas, você tem 19 anos a menos de vida saudável e você tem 8 anos a menos de vida. Voltar a comer arroz com feijão, comer alimentos preparados em casa ou in natura, frutas, verduras, legumes, seria uma coisa extremamente importante para a saúde da população brasileira. A despeito que a gente tem quase 800 milhões de pessoas ainda passando fome, não é por falta de alimento. Isso é uma visão equivocada que as pessoas têm. Pelo contrário, está sobrando alimento. Então, a ideia é nós desperdiçamos praticamente 1/3 dos alimentos que nós produzimos hoje. Seja por perdas pós-colheita, transporte, seja por desperdício, no lato sensu, na mesa, que sobra. Falta acesso. As pessoas mais pobres não têm acesso a alimento suficiente e agora o mundo inteiro está com falta de acesso de alimento saudável. Os desertos alimentares são áreas onde existe baixo acesso a alimentos saudáveis. Áreas em que o indivíduo tem que caminhar muito, tem que andar mais de 400 metros para ter acesso a um alimento saudável, que é um alimento predominantemente in natura. Então, uma região em que o indivíduo tem que caminhar mais de 400 metros para ter acesso a esse alimento é uma área considerada um deserto alimentar. A gente vê muito discurso sofisticado sobre a questão da alimentação, essa imposição do comer bem, Mas a gente vive uma outra realidade, A gente está em 2016, mas ainda tem muita criança que não come direito, tem muito idoso que não come direito. Ali, tá ali, Então, o que mais a gente vai encontrar, aqui no Capão Redondo, em várias periferias, são empreendimentos como esse. Mas é difícil, porque os mercados grandes, a caixinha, a embalagem, ela fala mais forte. Então isso é muito complicado para quem quer mudar a alimentação também. Boa parte da lógica por trás da formação desses desertos alimentares tem a ver, de fato, com o acesso ao alimento do campo à mesa. Tem a ver com a rede de distribuição de alimentos. Numa situação assim, o Brasil veio sofrendo processos imigratórios muito importantes, por exemplo, a imigração do norte para o sul, que traz uma coisa que na sociologia se chama de desenraizamento.
As mães conseguem trabalhar e dar dinheiro para os filhos, mas não conseguem educar os filhos. Estou pensando nas populações mais pobres, nas populações que moram em favelas. E também entra num processo de desproteção dessa família que foi desestruturada pelo processo de migração, né, que levou a uma perda do hábito alimentar saudável. Eu morava no interior da Bahia, quer dizer, nasci e cresci na roça. Aí quando chega aqui em São Paulo é outra vida, né? Você não vê campo, vê só prédios, cimentos. Eu estava muito estressada, indo e voltando do centro, trabalhava no centro da cidade, todo dia dores de cabeça. Eu trabalhava em loja, a gente não tinha tempo de comer direito, a gente comia muito lanche na rua, aí você fica hipertenso. Eu fiquei mais assim também, meio obesa por causa da alimentação, má alimentação, né? Porque hoje, se eu quiser comer um milho, é difícil eu achar um milho. É difícil, a gente não acha. Se você quiser comer alguns alimentos in natura, é muito difícil. Você acha no centro da cidade, nas periferias, não. Falta pra mim, agora pra minha família e pro Daniel não falta. Pro Daniel jamais. Eu não dou muito o natural, porque nem tudo natural a gente encontra aqui em São Paulo. Que não dá pra cultivar o natural muito, mas se eu tivesse lá na Bahia, ele era tudo natural. Depois que ele saiu do peito, aí eu dei biscoito. Eu achava que era a alimentação certa, né? Que toda criança come biscoito. Refrigerante também, ele gostava muito de refrigerante. No começo, que ele tinha de 9 para 10 meses, ele estava com 19,4 kg, bem gordinho. Tem um estudo realizado pelo IBGE que mostra que 60% das crianças de 0 a 2 anos comem doces. Isso é uma situação gravíssima, pensando justamente nessa faixa etária, na formação do hábito alimentar de um indivíduo para o resto da vida, né? Um indivíduo que vai estar muito habituado ao sabor doce e que tendencialmente vai buscar mais alimentos com esse sabor ao longo da sua vida. Para não contrariar, deixa o menino, para não chorar, vamos dar, fazer vontade. Depois eu fiquei sabendo com o Adolfo lá que não vale nada. Aí eu fui cortando. Que fruta que é essa, pessoal? Qual fruta, Lucas? Quem já viu? Goiaba, quem falou? Alfabetizar a alimentação de uma criança é uma das coisas mais fáceis que tem. Porque as crianças são abertas, elas interagem, mesmo se uma criança chega aqui já muito habituada ao sabor doce, no contexto, vendo as outras crianças, ela vai se abrindo a outras experiências e a outros sabores. Deixa eu ver se é verde também por dentro. Não é água verdinha por fora e vermelha por dentro, não é? O grande problema são os adultos, que já temos uma visão, que já temos um hábito e que temos mais dificuldade de entender quão vital é ajudar aquela criança a se abrir a essas novas experiências e a mudar os seus hábitos. Teve muita coisa que eu tive que apanhar muito para poder aprender. Bom, gente, hoje o mestre Cuca vai ser o nosso Manuel. Uma salva de palmas. A gente vai fazer um suco de jiló com limão. Quem não fizer cara feia vai ganhar um monte de biscoito. A criança imita o adulto, ela vai fazer aquilo que ela vê o adulto fazendo. Então, se a gente quer provocar uma mudança de hábito nos nossos filhos, nós precisamos acompanhá-los nisso, né? E comer junto com eles todas as coisas que a gente está oferecendo. Nesse sentido, é fundamental preservar esses primeiros 2 anos e não oferecer açúcar. E evitar, eu diria proibir, completamente a presença do doce, porque é um sabor muito atrativo que facilmente compete com os outros. No começo, de 9 para 10 meses, ele estava com 19,4 kg. Hoje ele está com 1 ano e 10 meses, ele está com 18,8 kg. Além dele crescer, ele diminuiu quase 1,1 kg. Se alimentando bem, o peso dele vai se ajustar.
Quase todo mundo tá achando ele diferente. Hoje o pessoal fica nessa dúvida se ele tá crescendo ou tá emagrecendo. Aí eu falo para o pessoal, ele tá fazendo tratamento. Emagrecer ele não pode, ele só tá crescendo só. Dá um beijo no pai dela. A memória do gosto das pessoas ela é parte essencial da educação. 32 na memória, com mais 8 textos, vai dar quanto? Algo que você estudou, não necessariamente você lembra no ensino fundamental, mas provavelmente você nunca vai esquecer, ficam gravados na sua memória alguns gostos que naqueles anos você conheceu e que formam referência para o resto da sua vida. Eu tenho 8 na memória, com 8 dedos vai dar quanto? 16. O ambiente escolar, eu acho que é o ambiente mais estratégico de todos para se discutir alimentação. Primeiro porque você já garantiu que a criança coma bem em um momento do dia. Segundo, se ela aprender a comer bem, ela vai levar isso para casa. Pode pegar. A escola é estratégica também, porque no caso do Brasil, você pegar só a rede pública, são 43 milhões de crianças. Imagina alimentar 43 milhões de crianças, isso é uma quantidade de recurso muito importante. Se você conseguir canalizar esse recurso de forma correta para gerar uma demanda firme, você gera uma outra coisa, que é fortalecer um lado da comida que é cultura, né? Então, você vai poder lá no Pará comprar comida que é do Pará e não do Rio Grande do Sul. Hoje, um programa importante que nós estamos adaptando para a África e para outras regiões do mundo é o programa da alimentação escolar com compras da agricultura familiar. Esse programa é o mesmo princípio do Fome Zero. O que você faz? Você dá o dinheiro para a escola, para o diretor da escola, e o diretor da escola vai e compra da sua vizinhança. Compra o quê? O que tem na vizinhança. Ovos, verdura, as frutas e põe no cardápio. Esse aumento da demanda estimulou a produção local. Tem dia que a gente vende 700 pacotes de cheiro verde, 300 pacotes de alface, tem dia que é 200. Na época da Semana Santa, a gente vendeu quase 2.000 pacotes de cheiro verde por dia. Não vendeu mais que não tinha. Então, a gente teve essa preocupação de demonstrar para a gestão que realmente o investimento na agricultura familiar, nos alimentos saudáveis, renderia muito melhor, principalmente na questão do aproveitamento. A criança melhoraria seu rendimento escolar. A segurança que a gente tem, né, em fazer a merenda escolar diretamente do produtor para a cozinha é bem mais segura, porque nós temos a segurança de onde vem essa alimentação, de que ela é preparada com os cuidados também necessários, e isso facilita o nosso trabalho, porque você tem mais segurança. Não vem aquela verdura murcha, aquela verdura que você sabe que vai jogar metade fora. Vamos pesar, que aí eu já posso guardar, tá? Então, a merenda escolar foi uma solução muito importante. O Brasil hoje também exporta tecnologia social em merenda escolar. A solução do Brasil é com comida, né? É arroz, é feijão, é fruta, verdura na escola, frango, carne. Então, a gente ainda não tem isso em todas as escolas no Brasil, mas o caminho que está sendo construído é esse. Hoje eu já tenho o conhecimento de que não é um prato cheio, que é um bom alimento. Depende do que tem no seu prato. Hoje, o desperdício do alimento no mundo é muito grande. Segundo as nossas estimativas da FAO, praticamente 1/3 de tudo que é produzido no mundo é desperdiçado. Seriam aproximadamente 630 milhões de toneladas. Mas se juntar o desperdício hoje dos países europeus, dá o que é produzido na África. É muito desperdício. Uma coisa que me chamou muita atenção foi a quantidade de desperdício de alimentos nas feiras livres do Rio de Janeiro.
eram lixeiras grandes, como também o caminhão pegando. Isso me dava uma tristeza tão grande, porque era muita comida sendo jogada fora. Aí o que é o que o Favela Orgânica propõe com o Ciclo do Alimento? É pegar, por exemplo, uma melancia e fazer de 3 a 4 ou 5 pratos diferentes. A semente a gente vai fazer um aperitivo, tá? Com a casca eu posso fazer um doce, posso fazer um risoto. Com a polpa eu posso fazer uma melancia grelhada, salgada, que a gente não tem costume. Posso fazer suco como as pessoas já comem. Ai, que cheirinho bom, hein? Aí vemos com a melancia, com o próprio caldo que vai ser cozinhado. Não é porque eu não tenho tal ingrediente que eu vou deixar de fazer outra comida. Por exemplo, com uma banana, com a casca, se eu quiser salgada, eu só desfio a casca da banana e faço uma carne seca com cebola roxa. A FAO tem um trabalho mostrando que as mulheres são muito importantes na agricultura. E esse trabalho mostra que as mulheres, infelizmente, pela discriminação, têm acesso às piores terras, não têm acesso ao crédito, não têm acesso às modernas tecnologias. Então nós fizemos uma simulação que mostra que, se forem dadas as mesmas condições às mulheres que têm os homens hoje, poderia haver um aumento de até 30% na produção. Sou filha de agricultora, desde quando eu nasci, que eu trabalho na roça mesmo, mas o meu sonho mesmo era vir para São Paulo. Ela sempre gostou de São Paulo, já veio antes e ficou batendo na tecla que vinha morar em São Paulo ainda. O barato foi convencer que eu realmente viesse também. E aí, através da nossa crise na época, que eu acabei vindo parar aqui. Esse era o meu sonho, vir para a cidade grande. Depois que eu vim para a cidade grande, que eu trabalhei, passei por uns 10 anos trabalhando com tudo um pouco e vi que eu não estava satisfeita, não era isso que eu queria fazer. Eu quero trabalhar com agricultura, eu quero fazer meus plantios, eu quero voltar ao que eu era antes. Eu larguei o emprego fixo para seguir a agricultura dentro da cidade. E até hoje, realmente, como diz a velha história, não chegou o tempo de arrependimento de largar, não. Porque aqui, sim, eu ganho bem mais do que eu ganhar no emprego. No meu caso, eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar isolada. Eu gosto de gente, eu gosto de movimento. Então, dentro da cidade, uma horta dentro da cidade, aqui, para mim, foi um presente de Deus. Trabalhar dentro da cidade que eu gosto, fazendo o que eu gosto, ainda principalmente levando um produto para outras pessoas viverem melhor. Esse para mim é um sonho. Para mim, a comida ela é um ato político mesmo. Assim, eu uso a alimentação para falar de economia, para falar de saúde, para falar de meio ambiente, para falar de diversos setores da sociedade que a alimentação engloba. Eu acho que a gente consegue transformar o mundo através de um prato de comida. Cada garfada é um ato político, mas só é um ato político se você tem poder de escolha sobre aquilo. Se a gente não pode escolher o que comer, a gente está sendo refém da política dos outros. Eu quero dar possibilidade do acesso e do poder de compra de produtos saudáveis para todo mundo. Aí a gente vive num mundo democrático, num país democrático. Por isso que, quando a gente faz o trabalho com as crianças, a gente faz com a família toda, na verdade. Tem oficinas de educação nutricional também para as famílias, atividades externas, fazer compra juntos, refletir juntos sobre o orçamento, sobre os alimentos que a gente está adquirindo para a nossa família e como que a gente está oferecendo isso. E por que isso? Porque a criança, ela tem um alto impacto no consumo dentro da família. Então, por isso que o mercado, quando fala com a criança e tenta convencê-la a consumir algum produto ou algum serviço, ele faz isso porque ele sabe que assim ele consegue influenciar o consumo de toda a família, inclusive dos adultos. Nós acreditamos que a criança não deveria ser destinatária de nenhum tipo de mensagem publicitária. E como as empresas do setor, de alguma forma, já estavam envolvidas nessa discussão fora do Brasil, elas rapidamente entenderam a nossa discussão.
Hoje, depois de 10 anos de programa Criança e Consumo, a gente pode dizer que existe um consenso de todos os atores envolvidos, empresas do setor, da sociedade de uma forma geral, de que a criança precisa ser protegida em relação à publicidade comercial. Que antigamente era sempre o mesmo. Ou pedir pizza, ou fazer cachorro-quente. Que era o que estava mais barato, vamos pegar na prateleira e vamos. Que nós comíamos bastante aqui era o presunto, o queijo prato, o leite com chocolate bastante, o creme de avelã também praticamente todos os dias, com bolacha, não era só com pão, e o bolo industrializado. Então isso aqui era a nossa rotina. É que o Rafa não tá aqui, mas o Rafa ele começou a engordar muito e o Leonardo, ao contrário, não desenvolvia nada. Acabou passando no médico, eles encaminharam a gente pro CREM, quando nós chegamos lá, aí que teve toda a mudança, foi aos poucos e aí acabou virando esse outro carrinho aqui. Os frios que a gente tinha, presunto, queijo prato, a gente substituiu pelo queijo branco, que é bem melhor e ficou bem mais saudável pra gente. O suco de saquinho, a gente substituiu pela laranja mesmo, pra fazer o suco natural. O achocolatado e o leite integral, a gente substituiu pelo leite semi-desnatado e a banana, os flocos de aveia para fazer a vitamina. Não é porque tá isso aqui na prateleira que você tem que pegar, né? Você tem a escolha. E é impressionante, gente, o que tá economizando também. E aí a gente pode comprar outras coisas, né? Com as sobras desse valor aqui. Qualquer mudança drástica é meio dramática, né? É meio ruim, né? Que aí não tem bolacha todo dia igual tinha. Mas na hora que a gente dá uma escapadinha. Mas no dia a dia tá assim. E o Léo melhorou bastante, eu achei. Ele, inclusive, engordou. Agora eu já tô com meus 55 quilos. E ele tava com 50 quilos, então ele tava abaixo do peso dele. O Rafa, que não tá aqui, também melhorou bastante. E eles estão comendo a mesma coisa, e ele tá engordando e o Rafa tá emagrecendo. O irônico é isso, porque todo mundo fala que é isso aqui que engorda. Mas com ele, ao contrário, isso aqui fez ele engordar. É muito pouco provável que a gente conseguisse hoje manter comunidades urbanas muito grandes exclusivamente com alimentos in natura. Nós precisamos ter também acesso a algum grau de processamento. E é muito bom que a gente caminhe para uma compreensão do papel que a indústria pode ter, melhorando o seu processo produtivo e oferecendo ao consumidor produtos processados com melhor qualidade nutricional. Quer dizer, diminuindo a transformação excessiva dos alimentos, diminuindo a necessidade de uso de conservantes e de outros aditivos e proporcionando alimentos mais seguros do ponto de vista sanitário, como o processamento já faz, mas também alimentos menos danosos à saúde e com mais nutrientes. Então, a indústria de alimentos hoje, por necessidade de atender o consumidor e também todos os movimentos que vêm acontecendo, já está fazendo uma busca constante e importante por uma redução de sódio, redução de açúcar, redução de aditivos, inclusão de fibras e diminuição do número de ingredientes. Este movimento eu entendo como já dado. Qual o grande problema? Muitas vezes a gente não tem um reconhecimento disso pelo consumidor. E muitas vezes o consumidor não quer este produto. O consumidor que está acostumado a comer aquele alimento com uma quantidade de sódio, por exemplo, e a indústria em busca de melhorar, diminui 30% o sódio. E o consumidor naturalmente percebe e ele fica muito bravo. Então, para a indústria é um grande desafio também atender a esse consumidor. E a única forma que eu vejo isso é com educação. Para a população de hoje, eu preciso fazer essa mudança de hábito constante e gradual. A busca de alimentação mais natural, no início, foi mais pelo meu pai do que por mim. Eu tinha aproximadamente 130 quilos.
e tomava 5 medicamentos. Meu pai tinha diabetes tipo 2, hipertenso, pressão arterial alta. Aí quando voltei o médico, ele falou, você vai ter sérios problemas no futuro. E você vai continuar sempre ter que tomar esses remédios. E eu vou ter que aumentar o valor do remédio da sua pressão. Comecei a buscar uma nutrição natural, mais saudável. E comecei a ter necessidade de eu cultivar meu alimento. Então, a Horta da Vanessa, ele surgiu aí. Começamos a plantar. Nós não passamos um dia sequer sem comer 3 ou 4 legumes. Eu era uma pessoa que eu não comia muitas frutas, não comia muitas verduras. Hoje eu não me vejo sem comer frutas várias por dia. Meu corpo pede, né? Passei a me alimentar de alimentos vivos e orgânicos. Toda alimentação, ela é saudável. Fritura nenhuma. Como eu fui beneficiado com isso, de 130 quilos, passei para 90 quilos. Eu eliminei 45 quilos. Eu não tenho mais alergia respiratória, eu tinha faringite, sinusite, laringite. E mais ou menos 8 meses depois, voltei ao mesmo médico. O primeiro exame a ser feito, reduzi 50% dos medicamentos. O índice da pressão caiu. 1 ano depois, fiz todos os exames e não tenho necessidade de tomar nenhum medicamento. O grande desafio é o crescimento populacional. Essas projeções que indicam 9 bilhões não nos assustam, porque há uma capacidade produtiva hoje para atender esses 9 bilhões. América do Sul, Mercosul em particular, é o grande produtor mundial de alimentos e tende a se converter cada vez mais no celeiro. O Brasil hoje é o segundo exportador de alimentos do mundo. A previsão da FAO é que na próxima década será o primeiro. O agribusiness responde por grande parte da nossa produção. Toda vez que a gente vê uma agenda do agro aparecendo, a agenda econômica é a agenda que vem com mais força. É a agenda do saldo da balança de comércio, é a agenda das exportações, é o impacto nas contas do Brasil. Então, você tem essa agenda também da cadeia do agro, porque como o agro aqui no Brasil cresce muito, então ele tem uma cadeia de insumos para trás, uma cadeia de máquina, ele desenvolve o setor industrial. Então, acho que essa agenda econômica ela é super importante no agro e ele sempre vai dizer, olha, não tragam outros temas enquanto não reconhecer que essa agenda econômica tem grande relevância, né? O desafio é manter isso no futuro, manter isso com menos água disponível, manter isso com secas prolongadas, manter isso com furacão. Essa é a adaptação que a agricultura tem que fazer para o futuro. Produzir mais de uma maneira mais sustentável, usar menos recursos naturais. A agricultura consome hoje 70% da água disponível no mundo. É muito. Não vai poder continuar assim. Cada vez que eu escolho o que vai para o meu prato, eu estou escolhendo diretamente a quantidade de impacto ambiental que eu estou causando. No caso do Brasil, o último inventário nacional, ele já indica que a agropecuária é o setor de maior emissão de gases de efeito estufa, né? E dentro da agropecuária, a produção bovina é a que tem, de longe, a maior contribuição nessas emissões. A gente está produzindo uma proteína de uma forma extremamente ineficiente, comparado com a agricultura 10 vezes menos eficiente. Você ter o gado como sua fonte de proteína é um enorme luxo, é um enorme desperdício. Recentemente, a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer da Organização Mundial de Saúde, ela avaliou as carnes vermelhas e as carnes processadas como carcinogênicos para humanos, né? Então, com base nas evidências, o Instituto Nacional de Câncer recomenda que o consumo seja limitado a 300 gramas por semana. É quase que incompreensível como a gente se permite um processo ainda de utilização em tão larga escala da pecuária, né? A gente tem no Brasil, a pecuária é em torno de 180 milhões de hectares e em torno de 70 milhões de hectares de agricultura.
O arroz com feijão é o que tem de melhor para boa alimentação. Eu venho de lá da roça, eu venho do interior. Desculpe que sou brasileiro, sou bom sertanejo, sou bom lavador. Depois de 2 anos de seca, a seca caiu pelo chão e o agricultor fez a nova plantação. Eu venho de lá da roça, eu venho do interior. No ano de 1974, eu criei com a comunidade este banco de sementes comunitário. É um banco que repassa a semente para as outras comunidades. Que feijão você trouxe hoje, meu compadre? Preto. Feijão preto, o beirabinha preto, né? Isso aqui é o paveta, isso é o rosinha. E aqui é o preto. Rosinha também é o preto, é. E feijão preto. Vamos pesar, né? Foi criado com 10 famílias. Hoje chegou a atingir até 150 famílias. Quantos quilos de feijão? 10. Eu chamo dessa semente a semente da nossa paixão. É uma semente que vem passando de geração em geração. É um patrimônio verdadeiro. Aqui nessa nossa região, os bancos eles têm um papel fundamental para a melhoria das condições da segurança alimentar e nutricional das famílias. Porque é um espaço onde você tem uma diversidade importante de materiais adaptados e resistentes, assim como também você tem um espaço de você estocar sementes que vai servir para o plantio, mas também para a alimentação. Então, a gente consegue encontrar vários feijões, né? Várias favas, várias sementes de diversidade de jerimums, milho, quiabo, maxixe. Então tem uma quantia muito grande de sementes de hortaliças também presentes nesses bancos, que representam os gostos, os anseios, né? E a forma também das pessoas se alimentarem. Como eu gosto de criar minhas galinhas de capoeira, eu já fico questionando meus colegas com minha galinha de capoeira, mas eu com feijão. Cardápio hoje é o feijão latim de cacho, umas coisinhas lá dentro, uma jabazinha, um pedacinho do mocotó, um pouquinho do corredor. Os números falam que 70% dos alimentos produzidos na mesa dos brasileiros vem da agricultura familiar. Pronto, chegou o vovó com feijão. Então eles guardam geralmente sementes que vêm dos avós, dos pais, né? E também as próprias trocas, né? Entre famílias, né? Entre vizinhos, né? Que tem esse trabalho. O banco de semente tem esse objetivo de solidariedade. Como eu sou apaixonada pelo feijão rosinha, alguém aqui tem um pouquinho para me dar? Eu tenho. Se meu vizinho aí perdeu a semente, ou por um caso ou por outro não tem, aqui eu tenho no meu banco de semente, aí a gente vai, ele não fica sem plantar, ele vai e planta. É isso que a gente ainda continua. E já não são pensando em mim, mas pensando na minha vizinhança, se não fez, eu tenho. O meu pai me convidou pra semear a semente do amor. E eu, ouvindo seu chamado, respondi: meu pai, aqui estou. A ameaça dos transgênicos, para mim, é perigosa, porque tira a origem da nossa semente. Sementes transgênicas é uma semente feita em laboratórios e aí vem atrapalhar a nossa semente. A transgenia é uma forma de você utilizar genes de bactérias e transferir esses genes para as plantas para que elas expressem características que elas normalmente não teriam. Geralmente elas expressam características de resistência a herbicidas ou resistência a ataque de insetos. Isso é a transgenia. O grande problema de uma transferência das plantas transgênicas para a natureza é que, uma vez elas se expressando nas populações naturais, é uma característica irreversível. Eu não consigo mais tirar a expressão desse gene da natureza. E a nossa preocupação é fazermos campo de sementes da paixão longe daquele que tem a tentação de plantar os transgênicos. Porque quando planta, um vizinho planta, vem contaminar a nossa semente, que é a semente dos nossos avós, dos meus pais. Eles plantavam e hoje plantam nós.
FAO tem procurado chamar a atenção para a importância de preservar essa biodiversidade, que nós chamamos in situ, nas fazendas, evitar a homogeneização das culturas, as grandes extensões de monoculturas, porque isso reduz muito a biodiversidade. E reduzindo a biodiversidade, se reduz também os polinizadores. Então, há que ter algumas reservas florestais, por exemplo, para abrigá-los. É muito importante que a gente não pense que podemos converter o mundo num grande canavial ou num grande cafezal. Não, isso não seria bom para o mundo, não seria bom para o Brasil. Quanto maior é a escala da produção, mais dependente ela fica da interferência com insumos, com herbicidas ou com inseticidas, né? Geralmente o ganho de escala, o tamanho da produção, ela vem junto com uma interferência cada vez maior no meio agrícola. Hoje a gente ocupa, isso na verdade desde 2009, a triste posição de principal ou maior consumidor de agrotóxicos no mundo. Ainda é permitida a pulverização aérea nas culturas brasileiras, em outros países isso já foi banido. Há também a utilização de determinados agrotóxicos que já foram banidos em outros países, justamente por associação desses agrotóxicos com implicações negativas à saúde, seja câncer ou outras doenças, mas muitos que são proibidos lá fora ainda são utilizados aqui. E também a isenção fiscal, Seria muito interessante se o nosso produtor evoluísse como consumidor. Sem tirar ele do negócio principal dele, como é que a gente faz com que ele olhe para trás na cadeia de insumo e fale, eu não quero isso que você está me ofertando, não. Eu quero isso aqui. Quer dizer, o produtor consumidor dizendo para o pessoal de agroquímico, de agrotóxico, para o pessoal de fertilizante e para o pessoal que está dando dinheiro para ele, dizer, olha, eu preciso de um cardápio diferente. Quer dizer, vamos encontrar esses produtores que são, assim, precoces, vamos dizer assim, ou mais inovadores, que estão a fim de olhar essa coisa nessa perspectiva, Isso eu acho que é um passo que a gente ainda precisa encontrar uma forma de fazer. Eu vejo que o Brasil tem um potencial agrícola enorme, de realmente ter uma agricultura transformadora e que a gente entre num fluxo e consiga fazer uma produção de alimento que esteja gerando vida em todas as instâncias, assim, Mas a gente ainda não tem nem 1 milhão de hectares orgânicos. E países como a Austrália, que tem um potencial agrícola menor do que o Brasil, são 17 milhões de hectares já orgânicos. Existe um estigma sobre a agricultura orgânica de que ela não pode alimentar o mundo. Mas existe um outro modelo que nós desenvolvemos para larga escala que lança a mão de outros recursos que multiplica essas potencialidades. E essa agricultura nós chamamos de agricultura orgânica revitalizadora. Nós temos aplicado isso em 20 mil hectares, em larga escala, e é possível aplicar-se essa tecnologia em outras culturas. Alguns experimentos que nós já fizemos indicam, por exemplo, que em soja, milho e algodão é possível eliminar-se no mínimo 70% dos defensivos e fertilizantes químicos sem prejuízo à produtividade. Nós manejamos as potenciais pragas, Em verdade, um inseto não é uma praga. Praga é um estado, é uma situação quando a população do inseto sai de controle. Então, nós praticamos o controle biológico, criamos inimigos naturais, são insetos que são inimigos naturais das pragas da cana. Criamos fungos também, que controlam algumas pragas, Então, a nossa especialidade foi desenvolver receitas de alimentação para a vida do solo. Ela, por sua vez, é que vai cuidar das plantas, da nutrição e da proteção das plantas. E ela faz isso muito melhor que os agrônomos convencionais, como eu fui um dia. Esses cupins migraram das florestas para a área de cana. E eles lá comiam matéria morta, galhos mortos, folhas secas, transformando a matéria orgânica. Eles vieram para cá e se organizaram de tal maneira no ambiente que eles baniram o cupim que comia cana-viva. É um princípio homeopático aplicado na agricultura. Cupim contra cupim. É o controle pelo mesmo. E quando o cupim defecar esse material, vai ser o alimento ideal da minhoca. Então é uma cadeia de eventos que leva a esse resultado que a gente está vendo no campo.
Mas o mais importante não é o que se faz fora da planta. Nós aprendemos que quando nós alimentamos a planta naturalmente, essa planta ativa um modo fisiológico que permite a ela construir seus tecidos com moléculas de proteínas que insetos, bactérias e fungos não conseguem digerir. Isso funcionou tão bem que nos últimos 15 anos a nossa produtividade é 23% maior que a média do estado de São Paulo. E com uma longevidade dos canaviais de 50% a mais. Nós percebemos também que era possível requalificar o ex-cortador de cana para desempenhar funções mais nobres dentro do novo modelo de produção, no modelo orgânico. E atualmente o nosso modelo de produção ele demanda praticamente 3 vezes a quantidade de mão de obra rural que um modelo convencional de produção de cana-de-açúcar. Dá muito mais emprego. O que a gente observou depois de alguns anos, após ter eliminado a queima de cana e defensivos químicos, é que nós começamos a notar que ocorreu uma recolonização do ambiente agrícola pelas mesmas espécies de animais que vivem no solo da mata. Então, pássaros, répteis, anfíbios e mamíferos voltaram também a recolonizar e habitar os canaviais orgânicos. A um nível tão surpreendente que hoje a gente já consegue constatar aqui, verificar até 340 espécies de vertebrados superiores, o que é equivalente aos melhores maciços florestais do estado de São Paulo. Ou seja, uma área agrícola que apresenta onças, tamanduás, capivaras, lagartos, cobras, rãs e pássaros no mesmo nível de um ambiente natural, o que é muito compensador. Tá? Então, nós passamos a acreditar, e agora comprovadamente, que é possível o convívio harmônico entre vida selvagem e produção comercial. Geração de riqueza, empregos, impostos, quer dizer, eles não são conflitantes. Os agricultores não familiares, quer dizer, a produção maior, ela é composta de em torno de 500 mil agricultores e que tem 75% da área agrícola. E em torno de 4,5 milhões de agricultores familiares. E esses agricultores familiares, eles ocupam 25% da área agrícola. Então são agendas bem diferentes, né, tanto do ponto de vista da importância social, né, da própria geografia dessa agricultura familiar. Na realidade, no Brasil, a gente entende que não tem um projeto de reforma agrária. Por conta da luta dos trabalhadores, dos movimentos sociais, a gente tem algumas distribuição de terra. Quer dizer, por falta de um plano, de fato, um plano concreto de reforma agrária, então você tem muita dificuldade em investimentos, em projetos assim, de fato. E aí, as famílias têm que se organizar para buscar esse equilíbrio. Então, uma das coisas que para a gente aqui, especificamente, foi muito importante, foi quando nós conhecemos o sistema agroflorestal. Os lotes aqui são muito pequenos, em torno de 1,5 hectare, e a gente achava, e todos diziam que era impossível uma família viver numa terra tão pequena. E no início, para a gente foi muito difícil mesmo, porque aí a gente arava toda a terra, metia trator, plantava só um tipo de cultura. E aí era impossível de viver. Quando conhecemos o sistema agroflorestal, aí começamos a perceber que a terra é até muita para algumas famílias, nesse sentido. Você consegue ter aí uma grande produção com um espaço pequeno. E aí você consegue juntar uma série de coisas. Todo o alimento dos porcos é a produção aqui do lote. Então tudo que sobra mamão, sobra bananas, verduras, e aí a gente vai dando para eles. Eu até quero nada, rapaz. Quero mexer com isso não. Plantar uma hortinha para temperar o feijão e pronto. E lá vinha outro. Seu João, vamos plantar um safra, um canteirinho. Nada, rapaz. Até que eu digo, não, também está demais, tanta insistência, eu, assim, eu estou discordando com os companheiros, né? Nós era tão concordados um com o outro. Foi bom, então vamos aqui, esse pedaço aqui dá? Dá, tá bom, esse aqui tá bom, então vamos fazer.
Aí fizeram e tal, mas depois do resultado aí eu fiquei apaixonado pelo projeto, viu? Um terreno de 20 metros por 20 metros me deu mais de 5 mil no período de uns 4 meses. A coisa mais que deu certo foi o casamento do MST com a Agrofloresta. A gente tem um aproveitamento melhor do canteiro, né? Muitas vezes a gente tem um canteiro todinho de alface, né? Como se fosse uma monocultura de alface, a gente planta 40 por 40 alface, como se fosse 100% de uma monocultura de alface, mas a gente coloca mais uma outra monocultura em cima de brócolis, com 100% de brócolis em cima. Os dois dão muito certo, porque são plantas de alturas diferentes e tempos de vida diferentes, né? Então você já tem 200% de aproveitamento daquele canteiro. Se tivesse 2 canteiros dentro de um. Manjericão, eucalipto. E a gente consegue, com isso, 300, 400, até mais por cento de aproveitamento daquele canteiro. A gente fala que a agrofloresta é um sistema de abundância, por quê? Como você planta muita coisa, então em pouco tempo você tem uma abundância de produtos. Então aqui já foi colhido uma infinidade. O que deu de brócolis aqui, de couve, é uma coisa impressionante. Então quando a gente entende esses princípios, né, da certificação, que são os andares, e da sucessão, que é o tempo de vida de cada planta, né, a gente consegue juntar 3, 4, 5, até muito mais tipos de planta no mesmo lugar, né? Isso também traz um rendimento maior para a área, né? Porque com a mesma irrigação, com a mesma adubação, a gente cuida de 4, 5, mais plantas por canteiro, né? O que ajudou muito a comercializar também foi que ter consumidores conscientes, né, nesse momento histórico de perceber que de que consumir produto orgânico, né? E a gente está podendo oferecer isso aqui do lado da cidade. A gente tá, o assentamento praticamente está dentro da cidade, ele faz divisa com vários bairros, né? E o alimento chega fresco na mesa ainda, um alimento de qualidade. E aí o consumidor está comprando o alimento, não só o alimento, comprando a ideia. Porque aqui foi feito um assentamento pensando na questão ambiental da área, que é a área de recarga do aquífero, né? Então o consumidor que está comprando está pensando também na proteção dessa área, a pessoa que está lá produzindo, está cuidando desse ambiente também. Então assim, está fazendo não só a compra de alimento, está fazendo uma compra de uma ideia maior também. A comida, o ato comer, é além de se alimentar. É cívico, é cultural, é social, é a primeira alavanca em defesa da biodiversidade. Quanto maior for o nosso paladar, mais seguro estará as nossas reservas naturais. % do que o mundo come é o mesmo. Basicamente, 3 fontes de carboidrato: arroz, batata e trigo. Isso é uma tristeza, porque nós não temos só essas 3. Dessas 3, nós temos milhares. E a indústria, ou a demanda do mercado, essa é uma pergunta parecida com o ovo e com a galinha, ou a indústria ou o mercado com demanda mais do mesmo. Em média, 10% da biodiversidade de qualquer lugar que você tiver no planeta dá para comer. Então, no Brasil, a estimativa mínima é que tenhamos 10 mil espécies de plantas comestíveis ou alimentícias que não são corriqueiras, não são do dia a dia da maior parte da população, que não faz parte da nossa matriz agrícola, que a gente reúne sob esse acrônimo cabalístico aí chamado PANC. As plantas são muito mais estudadas do ponto de vista medicinal, fitoterápico, do que alimentício. Por mais que o alimento seja muito mais importante do que o medicamento. Porque medicamento, tecnicamente, você só use quando você está doente. E o alimento, você come o dia inteiro, manhã, tarde e noite, exatamente para fazer o seu corpo funcionar e para manter a saúde e evitar a doença. Na realidade, nesse quintal e no entorno dessa casa aqui, nós temos centenas de espécies de plantas alimentícias, entre hortaliças e frutas. E algumas aqui mesmo, como é uma área de terreiro praticamente, né? O que a gente tem aqui são as plantas daninhas. Isso aqui é uma verdura que pode ser consumida em salada crua, diretamente. Pode ser picadinha, como se fosse couve. Olha que bonito. E do meu lado aqui eu tenho a famosa vassoura, que a gente usa para varrer casa, mas isso é uma guanchuma. É um parente do quiabo, que além de se usar para afta, eu posso comer tanto crua quanto ensopada.
muito azedinha. Pois é, aqui encontramos o urtigão, que é uma urtiga que a maioria das pessoas tem um certo medo. Basta eu pegar uma folha dessa aqui, uma folha jovem, normalmente a gente come ela empanada, ou posso fazer sopa cremosa, caldo verde. E quando você está no mato, numa situação dessa de querer comer um nutriente diferenciado, você pode comer essa folha aqui, que é riquíssima em boro, molibdênio, ferro, zinco, que são elementos que faltam, inclusive, nos alimentos ultraprocessados. O que talvez e o que mudou e vem mudando para melhor nos últimos anos é a vontade de conhecer o Brasil. Um ingrediente que normalmente era legado a camadas mais pobres, que talvez fossem vistos de formas mais simplórias, hoje passam por uma ressignificação. O Brasil, os brasileiros e muitos chefes hoje já olham esse ingrediente como diferencial, como orgulho e os tratam dessa maneira. A proteção da nossa biodiversidade não é proteger somente o rio, o mar e a floresta. É, sobretudo, proteger o homem que vive dela. A cadeia do alimento pode ter papel fundamental na defesa dos nossos biomas e das nossas riquezas. Nós estamos aqui no estado do Pará, né, pertencente ao município de Santarém, é na reserva extrativista de Tapajós-Arapiuns e aqui na comunidade de Surucuá. Aqui é uma floresta que é bastante diversa, tem uma quantidade imensa, assim, uma biodiversidade de espécies, mas no meu estudo nós identificamos 80 espécies de plantas alimentícias não convencionais que as pessoas utilizam e consomem assim, no período de ocorrência, né? No período que esses frutos estão disponíveis. Tem o cupuaçu, o uxi, a abacaba, o açaí, o jará, o pirauxi, o caranã, dentre outras espécies, né? E a maioria delas, muitas dessas espécies, a gente viu que são daqui, apenas da região do estado do Pará. Uma coisa que eu acho interessante aqui, né, que a gente não vê crianças desnutridas, né, subdesnutrição. Eu acho que as crianças comem muita coisa da floresta. Então, acredito que realmente não tem como a gente, morando aqui e tendo essa disponibilidade de plantas e de recursos, passar fome. Essa educação alimentar, ela vem desde cedo, desde os 3 anos de idade, mais ou menos, ou até antes disso, os próprios pais vão dando na boca das crianças, né, essas plantas, esses alimentos que são comestíveis. E aí, então, essas crianças, elas já aprendem. Tanto é que quando você vai para a escola, ou você vai para a roça, você não passa fome, porque no caminho da escola, você já vai coletando esses frutos e você vai consumindo. Então, os pais têm essa preocupação de passar para os filhos o que se come e qual a forma de se comer esses alimentos. A base do nosso alimentar é o peixe e a farinha. E essas plantas, essas frutas, verduras e legumes, elas são o nosso complemento principal. A mãe da minha mãe, né, ela ensinou a minha mãe a pegar o peixe, abrir a barriga, tirar o bucho, lavar bem com limão, fazer uma brasa bem bonita e colocar para assar. Por exemplo, hoje o nosso almoço vai ser peixe assado com farinha e uma salada de punk. A maior parte aqui que a gente consome, a gente coleta daqui do quintal. Isso daqui é erva de jabuti, cariru do mato. E aqui nós temos a vinagreira, temos o ariá. E também vamos acrescentar com algumas coisas que a gente já conhece, como o repolho. E aqui nós vamos tirar, então, a escória e a cebolinha. Nós identificamos 41 variedades de mandioca, entrevistando 30 famílias em 3 comunidades que são vizinhas. E essas 41 variedades estão divididas em 3 categorias, que seriam a mandioca, macaxeira e manicuera. Então, é uma espécie muito importante, né, aqui na região. Está também associada a baixa exigência nutricional, né? Muito se fala que a mandioca realmente foi o boom para aumento da população. Então, aqui, por exemplo, a gente usa a mandioca, a farinha principal, o produto. Além do consumo, tem também a comercialização nos centros urbanos mais próximos. Mas, por exemplo, dá para fazer o beiju amarelo, o beiju branco, o beiju mole, o beiju bebê.
mojica é um prato bastante tradicional nosso, desde criança, né? Que você já vai tomando como se fosse um mingau. Aí depois de assado o peixe, ia tirar todas as espinhas do peixe, colocar o alho, a cebola toda, coloca as folhas, né? Cariru, a vinagreira, maria mole, cebolinha, a folha da taioba e a favaca. E colocava aquela água lá quando estivesse fervendo, aí você pega o peixe, amassa com a farinha e coloca dentro da panela e fica mexendo que faz a mojica. Nós temos esse hábito de ir pra praia, aproveitar para tomar banho e acaba fazendo a comida e comer, né? Então recebe o nome de piracaia. Então, a piracaia é como se fosse uma comemoração entre as famílias. As famílias vão até a praia, cada uma leva um prato. É o momento que você está ali apenas para festejar. E andando na estrada, aí os amigos escutaram um barulho muito grande na mata. Começaram a dizer, que barulho é esse? Você deve ser bem os bichos do mato, onça. Só que aí eles pararam um pouco. Quando chegou perto do povo que estava caminhando, era um monte de mucuim. Uma história. É uma história. É uma história, meu. Mucuim, né? É a história do mucuim. Por que ele fez um barulho tão grande, né? O que não pode faltar numa piracaia é o peixe. E aí também tem o tarubá, a maniquera, às vezes tem a maniçoba. E claro, a alegria, né, de todo mundo ali junto, reunido, festejando. Essa relação entre vizinhos, amigos e parentes está muito forte entre as famílias daqui. Uma das coisas que mais ajuda a boa alimentação é o fortalecimento da rede social das pessoas, quebrando o isolamento. E o ponto de partida para o fortalecimento da rede social, que também vai gerar economia e riqueza, é a família. O Guia Alimentar Brasileiro insiste muito que a família volte a comer junto e que a família volte a ter um momento da refeição em família. Por isso, também para a alimentação vale aquilo que vale para a economia e que vale para a geração de riqueza, que é o fortalecimento da rede social, ou seja, colocar pessoas juntas, se comunicando, se ajudando, colaborando, se enriquecendo e dividindo entre si uma boa comida. Agora, quem ficou com a cuia, bebe mais.